Mais de 25 anos de experiência, mais de 8 milhões de clientes. Referência absoluta no segmento de cobranças no Brasil. Então, às vezes, os nossos líderes, eles promovem pelo desespero porque não tem uma cadência. Então, essa cadência, ela precisa ser muito bem feita para que o seu liderado ou as pessoas que trabalham com você saibam aonde elas vão chegar, como elas vão chegar. Marcela Bello é cofundadora da 4C Digital, anfitriã do G4 Scale e mentora do Cultura na Prática. Os nãos eram muito bem declarados e eu tinha certeza que eu não queria viver a ambiência que eu vivia ali. Não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Okay. Ela resolve inadimplência com tecnologia e inovação e lidera com cultura alinhada e processos claros. A partir do momento que você consegue identificar comportamento e padrão através de dados, você vai conseguir saber o viés de caráter daquela pessoa. Hoje no Lidera Podcast, Marcela entrega as melhores práticas de liderança que vem implementando na 4C Digital. Liderança na prática. Começa agora. Lidera Podcast na área, como sempre eu estou com alguém mais que especial. Na verdade, alguém, como todos os outros que passaram por aqui, alguém que joga limpo, alguém que viveu no front, vive ainda, alguém que tem propriedade para falar daquilo que vivenciou porque venceu. Esse jogo limpo, transparência brutal, verdade acima de tudo. Eu estou com quem hoje? Eu estou com Marcela Bello da 4C Digital. Quero te agradecer aí pelo seu tempo, tá? O receber a gente, pessoal, a gente está na estrutura deles aqui, tem uma garotada aqui inteligentíssima, ela vai falar sobre isso também, que é o grande lema que vocês aí, empresários que estão me assistindo, falam sobre o conflito de gerações, etc, que ninguém quer nada, então nós vamos discutir isso aqui também para saber se é assim que a banda toca ou não, tá? Já me conhece, sabe que tem carioquês aqui, ela também é do Rio, então tá acostumado. Ziniquite, ela falou que quando eu mandei mensagem para ela no Instagram, ela disse, nós somos da mesma nação de Niterói, né? Um outro país ali. Para os mais de 3 mil alunos que vão nos assistir aí, você que está na média gerência, você que está ascendendo para a liderança, eu costumo dizer, Marcela, que infelizmente no Brasil, e aí talvez você pode já tecer a sua opinião, a gente não vai ter aquele currículo formal não, tá? Vou trabalhar aqui, você fica bem à vontade. Legal. No Brasil é assim, o que eu tenho percebido dos empresários é que o cara é promovido, né? O menino é promovido ali, daí eu não sei se é uma promoção ou se é uma punição. Porque na maioria das vezes eles são jogados ali, aí ontem ele estava com os pares ali comendo, almoçando, indo embora, bebendo cerveja, e hoje ele tem que mandar, dizer como é que faz, e aí vem a rejeição. Então acho às vezes que por falta de estrutura, tirando as grandes empresas que têm compliance, a maioria das organizações erra aí e acaba prejudicando. Por isso tem muita gente levantando a mão, querendo ir embora, quer voltar para a posição, cria um problema. Depois você é técnico, não dá para voltar a jogar. E eu percebo esse despreparo. Pode dar sua opinião sobre isso também. E pode discordar, porque você roda o Brasil aí, você tem propriedade para falar essa linha ascendente. Estão promovendo as pessoas sem preparar, sem dar o suporte necessário. Qual a tua opinião sobre isso? Legal, Marcos. Obrigada. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui para os seus alunos, de trazer verdade. Inclusive, verdade faz parte da nossa cultura, trabalhamos com a verdade, é o nosso valor principal. Eu sou Marcela Bello, sou cofundadora da 4C Digital, comecei com 15 anos de idade, na verdade com 13, quando eu tive que fazer uma permuta com uma empresa de informática, onde eu queria fazer um curso de pacote Office. E eu não tinha grana, minha família não tinha grana, e eu olhei uma oportunidade, sabia fazer comida, eu falei, se eu fizer o almoço de vocês e vocês deixarem eu estudar, que tal? E aí deu certo, com 15 anos eu fiz um curso de telemarketing, me preparei para entrar na maior empresa da minha cidade, e lá eu comecei a minha carreira, que é uma loja de Nalim. E hoje é minha cliente na tem história com a Nalim. Exatamente, Zé Augusto, amo, Lúcia. Enfim, quando a gente fala de liderança, a gente fala antes mesmo, quando você entra na empresa, você quer sim uma carreira, mas muitas vezes essa empresa, ela não tem um projeto de cargos e salários bem definidos. E você só entra com vontade de trabalhar. E o grande problema é quando você quer ser líder, mas você não tem essa skill de liderança. Então, às vezes, os nossos líderes, eles promovem pelo desespero porque não tem uma cadência de identificar realmente quem tem o techniquez e quem tem realmente o soft skills de se tornar um líder para que você consiga desenvolver pessoas. Porque tem pessoas que só querem o techniquez. Eu só quero produzir. Eu não quero ser gestor. Só que pela desorganização,
pela falta de consciência do ambiente como um todo e pela falta de gente, se o cara é muito bom, significa que ele pode ser um líder. Não. Então vamos embora. Ainda bem que a gente concorda. Na primeira resposta a gente concorda, né? E aí o que eu acredito que falta hoje nas empresas, uma consciência de cargos e salários, mas uma consciência de cadência também e uma escola de liderança. Porque se você consegue identificar, mapeando o perfil comportamental dessa pessoa, para saber se ela pode sim se tornar uma líder e se ela quer se tornar líder, você consegue desenvolvê-la criando uma escola, criando consciência e dizendo aonde que você quer. Isso tudo, dentro da cadência que a gente fala, a gente tem feedback. Feedback bom é feedback dado. A gente tem o one-on-one, que são essas conversas difíceis que as pessoas têm medo de ter e que é importantíssimo de ter. É o momento em que você tem para falar e ser ouvido, né? e o seu líder conseguir trazer essa clareza para você da onde não tá bom. Você tem o PDI, onde você vai fazer o seu plano de desenvolvimento individual, então você precisa sim buscar e mostrar para o teu líder aonde você quer chegar e o que você vai usar para chegar onde você quer. Então, dentro do PDI, a gente diz que você tem que ter objetivo, você tem que ter as ações para alcançar esses objetivos. Você tem que deixar claro para o seu líder ou para a empresa quais os recursos você precisa para chegar nesse objetivo. Você precisa ter os KPI para que você consiga medir sem dados, sem gestão, gente. Então, quanto tempo você vai levar para desenvolver algum skill? E você precisa ter o tempo bem declarado e mostrar para o teu líder. Muitas empresas acreditam, ou o mercado também, de que o líder procura o liderado para fazer um PDI. Mas, na verdade, é o contrário. Aqui na 4C Digital, a gente sim tem, a cada 3 meses, a cadência de procurar esse liderado, porque a gente trabalha com geração Z, a gente trabalha com jovem. Então, eu preciso ensiná-los, muitas vezes de primeiro emprego, eu preciso ensiná-los que eles precisam de se desenvolver sozinho, precisa ter o autodesenvolvimento. E a gente também, quando a gente fala de PRI, que é o plano de recuperação individual. Então, essa cadência, ela precisa ser muito bem feita para que o seu liderado ou as pessoas que trabalham com você saibam aonde elas vão chegar, como elas vão chegar. Muito bom. Bom, já viu que está no front, né? Gente que está no front. Pegou aí do início ao fim, e eu falo pro pessoal do RH, tem algumas pessoas que me acompanham, eu digo, olha, eu acredito, não quero ser o mago, enfim, ou o cara que vai colocar as verdades, não gosto de botar a verdade sobre ninguém, cada um tem sua verdade, e é isso. Eu digo a minha, assim, pra você coloca. Eu sou muito nessa, também funciona pra mim. Cara, mas eu acredito que o RH tinha que ter mais ferramentas de liderança, os líderes tinham que ter mais ferramentas de RH, porque assim, no final do dia, o cara que tá na ponta com 5, 6 ali, ele é o RH da parada, então ferramentas que você citou aqui, a maioria desconhece, que ele tem que aplicar, ele tem que fazer avaliação de desempenho, enfim. Mas no Brasil, como você falou, se promove muito pela necessidade, é real. Necessidade. Assim, o cara chega cedo, sai tarde, não fala mal de ninguém, nunca roubou a empresa. Nossa, não tá apto. Cara, e toda vez que eu preciso dele, sabe do nível, esse cara me esconde. Hoje em dia, aí os advogados, eu tenho 3 advogados na família, tudo trabalhista, um sogro, a esposa e o filho. Então, eu posso, legal não, porque tudo você tem que provar. Então, toda discussão não vale o que você diz, vale o que você tem que... É bom que você aprende muito, você troca. Verdade, todo dia é um debate, né? Então a gente não discute, a gente faz um debate e quando fica muito ruim chama o tribunal do júri para poder julgar quem tá certo, para ter convergência ali. Mas o fato é que promove o cara pela necessidade e aí, enfim... Erra muito. E aí você sabe o que você tem que fazer? Não existe downgrade de salário, né? Promoveu, meu amigo, já era. Aí você estraga um bom profissional e manda ele embora porque ele não deu certo na gestão. E ainda fala, ele não quis, ele que não deu certo. Não, mas foi você que colocou ele nessa posição sem ter clareza se ele realmente está pronto para ir. Porque os líderes, eles são jogados, eles não são preparados. Perfeito. Frase minha, você vai falar, concorda ou não concorda, e vai falar sobre. Tudo improviso. Minha frase é, todo problema é um problema de liderança. Comenta sobre isso. Não quero... Pode discordar. Eu super concordo que todo problema é um problema de liderança, porque o líder, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, se o líder, ele não está ali no front, fazendo acontecer, desenvolvendo as pessoas, quando as pessoas erram, a culpa é dele. Por quê? Porque ele está negligenciando e fingindo que não está vendo. Então, um líder bom é aquele que realmente, ele acompanha toda a trajetória do seu liderado para conseguir fazer o desenvolvimento. Líder não foge do campo, eu vejo que você é muito front, você tem muita verdade, ele busca quando você pega, né? Você até falou, não sou 220 não, sou 300 alguma coisa. É porque é verdade, você vive a parada. Então, hoje eu tenho 7 diretos, tem um estudo americano que diz que é bom você ter 7 diretos, mas eu já cheguei a ter 11 diretos. É o número perfeito, né? É o número perfeito, mas eu cheguei a ter 11, até você construir essa cadeia, esse organograma de você ter equipes e dentro dessas equipes as entregas, porque no final do dia a empresa ela é uma grande esteira de
produção. E você tem ali os pontos de fricção que no final você vai entregar alguma coisa, serviço, produto, mas você tem essa esteira de produção. E ali os pontos de fricção são as equipes. E eu consegui hoje, depois de 11 anos, construir equipes... Não foi 11 dias? Não foram 11. Nem 11 meses? Nem 11 meses. Nossa, fala depois de quantos anos? 11 anos. Ok. 11 anos, depois de 11 anos, a gente conseguiu criar uma estrutura de organograma onde 7 respondem para mim. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes, as pessoas têm um estigma que é o seguinte: criei a empresa, virei empresário. Parou. Não é pra desmotivar você não, tá? Mas... Parou. Criou a empresa, você vai fazer acontecer. Porque ninguém vai querer mais que você. Você vai ter pessoas que te seguem, que vai querer te ajudar, que vai querer entregar teu sonho, que vai acreditar com um propósito muito grande, mas você precisa saber o que está acontecendo na sua empresa. E aí existem 3 camadas dentro de uma empresa: a estratégica, a tática e a operacional. Essas camadas, a estratégica, você precisa saber para onde você vai. Não está tudo bem não saber. Por quê? Porque como você vai conseguir faturar? Com esse faturamento, como é que vai ser o seu passivo, o seu ativo? Como é que você vai fechar ali um balanço patrimonial? Então você precisa entender aonde você quer chegar. No tático, é toda a parte onde você vai fazer acontecer esse estratégico. Então você vai desenhar todos os processos para que o operacional consiga seguir. E aí sim, mas muitas vezes, Marcos, eu cansei de passar nos 3. Estratégico, tático e operacional. E o operacional, meu amigo, é chinela gasta. É umbigo no fogão, como se eu entregar quem perde é o projeto maior, né? E você sabe o que me deu, na 4C, o que deu muito certo? No tático, a gente fazia o tático, os processos, e eu ia pro operacional testar esses processos para saber se ele era a prova de erros. Que existe até uma metodologia japonesa que chama Pokayuki, que é a prova de erros. Então, para você provar um processo, para você entender se ele vai dar certo, você precisa provar todas as oportunidades de erro que você encontra, que são as brechas. Se você conseguir provar isso, o seu processo está pronto para ir para produção. Sem antes fazer isso, não. Empiricamente eu fiz com um processo comercial da empresa, né? Eu vi que estava num gargalo e aí contratava a gente, terceirizava. Eu sempre fui um cara muito comercial. Comecei, né? Vendendo roupa na praia, saída de praia, andando na areia, vendendo água no engarrafamento. Essa é uma história. É isso. Vendendo quentinha, enfim. Minha esposa cozinhava, eu entregava de bicicleta, terno e gravata. Isso tempo não, tem 15 anos atrás, mais ou menos, né? Tem mais ou menos isso, que eu sou ruim de data. Mas aí eu fui pro processo comercial, fui testar alguns funis eu mesmo. Eu entendi isso, falei, eu preciso testar, porque ninguém tem mais propriedade do produto do que eu. Você estava praticando... Tem a minha expertise de comercial, então assim, eu vou validar alguns funis aqui, alguns canais. Vamos lá. O que é que na tua história, na tua jornada aí, vai lá dos 13 anos da infância, você acredita que mais contribuiu para que você hoje fosse uma líder de fronte, líder do campo? Você é alguém que não foge da batalha. Então o que você acha que aconteceu na tua jornada que possibilitou? Tem algum link que você possa fazer? Cara, acho que isso aí veio disso aqui que eu vivi, eu aprendi, e é por isso que eu tô lá na guerra todo tempo, a parada é comigo, bato no peito e vou resolver. É isso, eu sou muito assim, né, acho que dá pra perceber, eu não tenho medo de trabalho. Eu sempre soube os nãos que eu iria dar. Eu nunca soube todos os sims. E isso nunca me deixou apavorada de não saber todos os sims. Mas os nãos, eles eram muito bem concretizados. Eu tinha certeza que eu não queria viver no ambiente que eu estava. Eu tinha certeza que eu não queria ser mãe aos 15 anos e não ter marido, e enfim. Eu tinha certeza que eu queria estudar. Então, que eu não queria deixar de estudar. Então, os nãos eram muito bem declarados. E eu tinha certeza que eu não queria viver a ambiência que eu vivia ali. Então, o não, de você saber o que você não quer, te leva para lugares muito maiores. Então, por eu não querer, por exemplo, a gente estava até brincando hoje ali das meninas, Marcela, vamos pro bloco? Deus me livre. Nada contra quem vai pro bloco, mas o meu tempo é o ativo mais caro que eu tenho. Eu não vou dar ele para qualquer pessoa ou para qualquer lugar. Eu escolho onde eu quero estar hoje. E o meu tempo é estudando, me dedicando, porque a minha meta está muito arrojada para 2026. Eu dividi por 4 quarter, então trimestre. No primeiro trimestre eu vou fazer metodologia ágil na FGV. No segundo trimestre eu faço Black Belt, porque eu já sou Green Belt, então o Black Belt é uma metodologia em que te traz muita clareza do Lean Six Sigma, que é evito de desperdício. No terceiro quarter eu quero fazer uma imersão em Stanford online, então eu preciso melhorar muito meu inglês, então meu inglês está
em todos os quartos. E no quarto eu quero começar o Dom Cabral como curso de conselheiro. Muito massa. Eu Então, só tá falo arrojado, sobre isso, né? Tá arrojado. Então, se tá arrojado, como é que eu vou perder meu tempo com coisa... É o principal ativo pra você. Eu tenho meu filho, tem minha família, tem minha... Quantos anos ele tem? 6 anos. Beleza, não vou perguntar se ele já sabe o que quer fazer depois. Qual o sonho da mãe pro filho? Tem? Que ele se torne uma pessoa de bem e que faça bem para as outras pessoas. Ou melhor, se torne um homem que o mundo merece, né? Eu costumo dizer que eu não vou criar um filho merda. É meio chulo. Não, mas pode falar. Mas eu não vou criar. Um dia eu escrevi sobre isso. A responsabilidade dos pais é criar homens, porque a paternidade ficou ausente, né? E as mulheres vão assumindo posição, nada contra isso, mas que não deveriam. E eu tive uma mãe muito forte, né? Na verdade, mãe adotiva. Minha mãe teve 7 filhos, deu todos os filhos para pessoas distintas. Então eu tenho 7 irmãos biológicos, 5 irmãos por parte adotiva. E essa mulher que me adotou, que chama Rita Isa, que me adotou com 55 anos, contra toda a família, ela dizia para mim que quando ela me adotou, ela não queria que chamasse de mãe, chamar de vó. E aí eu aprendi a chamar de vó, mas ela foi minha mãe. Então, ela me adotou com 1 mês de nascida, e ela me ensinou a ser a mulher forte que eu sou, a não temer, a dar a cara a tapa mesmo, fazer acontecer, não ter medo de trabalho. É isso. Parabéns pela história. Eu aprendi que a maturidade faz a gente respeitar a história que está por detrás das pessoas, né? Talvez você que é jovem aí, você vai entender isso. Então, toda vez que você estiver para falar de alguém, dentro da organização ou fora, lembra disso. Todo mundo tem uma história, porque senão você com 30, 40 vai aprender na marra. E você sabe que a Bel Pace, ela traz muito isso no livro dela, que seja a sua melhor versão, e ela diz que todo mundo aprende com todo mundo. Alguns você aprende o que fazer, o outro o que não fazer. Então, ao invés de julgar, ter um olhar de julgamento, passe a entender que aquilo não é bom para você. Nossa, mas isso aqui deu muito errado. Não vou fazer isso aqui. Então ela traz isso muito nesse livro, A Minha Melhor Versão. Eu vou ler então. Eu tenho isso sobre meu pai também, né? Eu amo meu pai, falo com ele, mas eu digo, olha, não foi o exemplo, né? Então um dia eu me peguei fazendo uma oração no chuveiro, dizendo, olha, tudo que eu vivi com meu pai, porque eu estava reproduzindo com os meus filhos. Eu disse, não, isso vai parar em mim, isso tem que cessar em mim, isso tem que parar em mim. E de mim para baixo parou, graças a Deus. Eu estudo decidologia, amigo meu. Ele que criou ou não? Ele que criou. Muito legal. Ele chama Fernando Manfio. E dentro ele é decidologista. Então ele dá aula pra gente de laboratório de decisões. Muito bom. E ele sempre traz pra gente de que nós fomos treinados por pessoas não treinadas. E isso significa que a gente tem muitas crenças limitantes. Então a gente precisa cortar esse ciclo dessas crenças limitantes para que a gente consiga tomar decisões baseadas no estado de presença. Então daqui pra frente, como eu vou viver o agora e tomar decisões baseadas no agora, para que eu consiga realmente viver o agora, porque quem vive de passado vive a depressão, quem vive de futuro vive a ansiedade, e quem vive o agora consegue ter consciência do que para onde quer ir e o que precisa fazer para chegar até lá. Já falei 2 princípios que eu executei empiricamente. Um estava no livro e o outro o seu amigo está ensinando. Acho que eu vou avançar um pouquinho, tá? Vai. Mas vamos lá, liderança. O quanto de percentual, se você pudesse dividir, estudando e o quanto é apanhando. Olha pra tua história. Bom. Já vi que você estuda bastante. Sempre foi assim? Não sei se sempre foi assim. Ou teve um momento que você olhou. Mas vamos lá, tenta dividir para quem tá começando. Tá. Tem um percentual, o quanto o cara vai ter que tomar porrada na vida e não ter jeito. E aí vai aprender algumas coisas, princípios dali. E o quanto ele tem que academicamente buscar esse conhecimento. Nossa, de percentual. Fala do seu jeito, que é tua verdade. Vambora. Eu sou cientista de dados, né? Mas é porque eu nunca parei para pensar nesse percentual. Mas eu diria que é 50-50. É 50 para você buscar e 50 para você viver. Porque não adianta você falar aquilo que você não vive, aquilo que você não pega. Pregar é muito fácil, né? Falar até papagaio fala, a gente costuma dizer. Mas pensando em... Eu sempre fui muito curiosa e eu sempre dizia que eu só apanho uma vez. Ou seja, se eu tiver que tomar uma porrada, aquela porrada daquele erro eu vou tomar apenas uma vez. Tomei a porrada, deu check, aprendi, vamos pra frente. Então, muitas pessoas, por não viverem num estado de presença, elas vivem num looping de porrada. E elas não conseguem enxergar que elas estão se dando mal e não conseguem sair. Então, o estudo pra mim, que hoje muito se fala de lifelong learning, é pra você o aprendizado contínuo. Eu aplico muito isso, então eu sempre fui muito curiosa. Então, na curiosidade de descobrir o que eu não sei, eu sempre vou atrás do novo. Que existem 3, quando a gente fala disso, existem 3 perguntas básicas que a gente se faz, né? O que eu sei,
tô na minha zona de conforto, é lindo, já tiro uma onda no mercado. O que eu não sei, então eu já tenho consciência de que eu não sei, eu preciso buscar. Agora, o que eu não sei, tá no obscuro, eu posso quebrar por isso. E eu preciso, é o ponto cego, eu preciso procurar sempre, dentro do que eu gosto, dentro das minhas skills, o que eu quero aprender. Então, no meu caso, o estudo, para mim, é algo muito importante, mas que a gente precisa aprender e botar em prática. E dividir. Porque eu acredito que... E tá até um dos movimentos que eu li até essa semana, que você tem, acho que sim, 30%, você aprende mais quando você ensina. Então, você tem alguns percentuais aí de divisão. Assim como o ensino ali, né? Você aprende 20% escrevendo. Totalmente. Aí você tem visão, exatamente. Então... eu gosto muito de contribuir para o crescimento das pessoas. Eu acho que treinamento, por exemplo, quem tá ficando bom aqui é você. Você tá ficando melhor que eu. Hoje, tá ficando cada vez mais, né? Eu acredito que seja melhor que eu, mas vamos lá, um exemplo de quem está fazendo é isso, porque é quando você distribui, é quando você compartilha. Você vai dar um treinamento e eu digo, cara, é tudo menos treinamento. Alguém falando no palco que você aqui é tudo menos treinar. Porque treinar é quando você começar a reunir dois lá e você compartilhar suas anotações, e desdobrar esse assunto. Fala, me questione isso aqui, por que você não concorda com isso? E aquilo vai interiorizando, e ali é treinar, né? Ali é treinar. O que é que você não tolera nem gente talentosa, Marcela? Falta de caráter. Nossa, e como é que eu vejo caráter? Eu gosto de pergunta difícil, gosto de desdobrar. Porque assim, para quem está começando, a gente fala de método, você é do dado, quais são os sinais que eu posso trazer que são perceptíveis de alguém que começou a liderar, tá olhando para o time, e aí a aula que a gente deu semana retrasada na Lidere, o pessoal vai escolhendo. Teve mais de 600 inscritos e 150 na sala ao vivo. Toda segunda-feira eu dou aula, quero um dia que você tiver uma agenda te convidar, a gente escolher um tema, a galera entra ao vivo ali, aí é 45 minutos. Mas eles participam? 45 minutos de fala, e depois ali o bicho pega e abre para pergunta e vambora. E aí foi como acabar com a fofoca, mais o que? Briga e falsidade. Olha um tema. Cultura. Então, como é que eu identifico quem não tem cara? Tem evidência na tua jornada? Como é que você costuma testar alguém? Como é que faz na prática? Legal. Quando a gente fala de contratação, quando você vai contratar pelas pessoas, você precisa contratar por cultura e demitir por cultura. Ou promover por cultura. E como que é isso? Dentro dos seus valores, do que é inegociável para a empresa. Então, toda vez que a gente vai contratar, a gente contrata dentro dos nossos valores. Então, ao invés de eu perguntar na entrada de uma entrevista, me fala um defeito e uma qualidade, isso já tá passado, esquece. Aqui o que a gente pergunta? Marcos, me fala um dia que você teve que trabalhar sem a verdade e foi muito ruim pra você. Nossa, mãe, tem que falar mesmo, vai me queimar aqui, né? Aí você vai falar pra mim. Não é entrevista não, né? E aí se você contar uma mentira pra mim, significa que você não trabalha com a verdade. Agora, se você me der a resposta de falar, não, eu sou verdadeiro e eu não tenho que trabalhar com mentira. Eu falo que a verdade mesmo que doa. Então, ok, você está dentro do fit cultural. E porque alguém disse uma mentira e se arrependeu depois? Mentira é mentira, né? Nossa, entendi. Então não tem... Eu acho que vale também da questão do... É o pecado, né? Acho que você é cristão, né? Sim. Quando você tem... O que a Bíblia diz, né? Eu não sou as melhores... Não, mas fica à vontade, fala do seu jeito. A Bíblia diz que enquanto você não conhece o pecado, você não é pecador. Então, a partir do momento que você conhece a palavra, né? Você está pecando. Então, pra mim, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Ok, então mentiu, um abraço. Isso é uma coisa que você não tolera. E aí você vai conseguindo entender o viés da pessoa quando você vai começando a dar oportunidades para ela, principalmente poder. Então você precisa estar fazendo essa curadoria e entendendo todos os passos que essa pessoa tem através de dados, porque os dados dizem muito, e às vezes as pessoas acham que o dado é só a métrica ali de um funil, quanto que vendeu, quanto que eu tinha de lead, quanto que eu... Para venda. Mas não, gente, o dado é extrato de qualquer coisa que você tenha. Então se você tem um extrato de cartão de crédito, um extrato de como a pessoa fez uma movimentação financeira, isso tudo é dado, e você consegue medir dados. Então a partir do momento que você consegue identificar comportamento e padrão através de dados, você vai conseguir saber o viés de caráter daquela pessoa. Fazer um registro, então, eu costumo dizer nas apresentações que se você confia na sua memória, eu sou obrigado a não confiar no seu discernimento. Eu acho que você está falando o seguinte, registra, cara. Registra. Então, fulano eu falei 2 vezes, eu registro, na dia tal eu falei de novo, ela não fez. Fulano eu percebi que quando eu falo, ela não opina, ela vira a cabeça. Cara, vai notando percepções de comportamento, porque isso é um extrato, correto? Isso pode depois, ainda mais hoje com a inteligência artificial. A gente tem um
chama Cadência, o currículo do colaborador, onde a gente tem um sistema onde a gente registra todas os feedbacks, as interações com essa pessoa, para que a gente consiga demitir também através de dados. Cultura do zero. Entrou hoje, Marcela, futura conselheira aí, ok? Aí você entrou hoje, vai falar assim, cara, primeiro ponto é cultura, porque parece muito batido, mas a gente pega empresário, às vezes, gente que vai, pô, mas eu quero motivar, a gente mexe algumas alavancas, né? Lá, que é básico. No Brasil, o top 5 é motivação, engajamento, produtividade e turnover. Todo mundo quer mexer na motivação, na alavanca, no engajamento, aumentar a produtividade e diminuir turnover. E aí, só que o tema central disso tudo sempre vai ser cultura. Cultura com rito, com comunicação. Entrou para orientar. Do zero, tem nada. Não tem e daí cultura nenhuma. framework, zero. Primeiro fala o que é cultura. Tá, São valores. Explica aí, traz luz pra galera, Marcelo. Tem muita gente que acha que cultura são a missão, visão e valores na parede. E aí a gente começa a estratificar parede para vivência. Então, cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém vendo. Então, se você não tem nenhuma cultura, você precisa ter, primeiro, os teus valores inegociáveis. Aqui na 4C Digital, a gente trabalhamos com a verdade, somos firmes com os nossos compromissos, somos imunes às limitações do ego. E aí, como é que eu consigo transcrever isso para os comportamentos diários? Então, dentro, por exemplo, de uma pessoa que tomou um feedback e falou, não, mas a pessoa me deu um feedback e nem minha líder era ela, mas se a gente aqui tem uma liderança lateral também. Okay. Então, qualquer líder pode aplicar feedback nos seus liderados, no liderado de um outro gerente ou head. E o que ele não foi? Ele não foi imune à limitação do ego, porque o feedback ele é feito para crescer e não para punir. Então, o comportamento diz sobre a cultura. Então, o que você tem que criar é um framework, um processo, primeiro de valores inegociáveis e como você aplica isso no seu dia a dia em todos os processos que você tem dentro da empresa. Muito bom. Tem gente que coloca lá valor, honestidade, etc, tal. Eu sempre oriento a olhar os 14 princípios da Toyota, né? Quando eu olho pro carro da Toyota, geralmente as pessoas dizem, olha, não quebra, né? Eu vi numa época que, quando eu morava lá 10 anos atrás, num lugar de barro, lá em Itaboraí, eu vim de Itaboraí, conhecendo ali em Itaboraí. Tá? E enfim, a gente inaugurou na linha Itaboraí. Conheci lá. Eu trabalhava lá na fazendo carnezinho, etc, passando o nome lá. Talvez eu tive contigo, tá vendo? Mas o fato é que eu oriento a olhar os 14 princípios, por quê? Porque as pessoas acham que elas têm dificuldade de traduzir isso no dia a dia. Como você disse seus princípios. Aí a gente tem lá alguns princípios. Um deles é, você é o que comunica, tudo e você comunica. Então preste atenção, que tudo e você vai me dizer uma coisa. Eu posso perceber o teu silêncio como alguém que não quer colaborar. Então você tendo clareza que eu percebo o teu silêncio assim, cara, levanta a tua mão, ou diga que você não está no bom dia. Então a gente vai... Como é que traduz as palavras no dia a dia? Eu acho que tem muita dificuldade. Você percebe isso? O nosso era honestidade. Só que o que é honestidade para você? O que é honestidade para mim? Bom exemplo. E aí a gente traz uma palavra, a gente traduziu em palavras que é trabalhamos com a verdade. Dentro desse trabalhamos com a verdade, a gente tem os do's e os don'ts. Então, o é isso e o de forma alguma. Para cada valor nosso. E aí não é isso, é o que a gente quer de você. O de forma alguma é o que a gente não vai tolerar se você fizer. Muito bom. E a gente demite por cultura, tá, galera? Então, assim, tem a cadência, você tem feedback, você tem PRI, você tem PDI, tem as advertências, mas feriu a nossa cultura é inegociável, é demissão. Muito bom. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar para proteger a cultura da sua empresa? Já teve alguma decisão, uma demissão, algo que você teve que fazer, talvez assim, até sendo mal compreendido por quem está ao redor, mas para defender o que você acredita? Todos os dias. Todos os dias a gente toma decisão difícil baseada na nossa cultura. E eu costumo dizer que não é mais sobre a Marcela ou sobre o Ninho. É sobre a 4C Digital, porque ela é uma entidade viva. Então não tem mais nosso querer. Existe a 4C Digital com a cultura da 4C Digital, que é inegociável e a gente não precisa mais tomar decisão, porque a 4C Digital já toma decisão sozinha. Muito bom. Vou fazer 2 recordes de experiência própria e há para você comentar com a tua experiência, que empiricamente eu fiz. Quando eu assumi o hospital, 500 funcionários, diretos e indiretos, a gente tinha um problema justamente de cultura, mas eu não sabia que o nome era cultura, eu tinha estudado, mas o que eu sempre acreditei que o CNPJ precisava ser maior do que o CPF. Todo lugar que eu entrava, eu dizia para o dono, ó, se você mesmo se colocar acima do projeto, o projeto tem o seu tamanho, eu acho que você é pequeno para o tamanho que você quer da sua empresa, então a gente não pode colocar o CPF assim. E a gente conseguiu distribuir lá, agora eu sei que é a cultura, eu consegui fazer com que cada líder interferisse no setor do outro. Mas o que eu esbarrei no início? A percepção de maturidade, a leitura. Por mais que eu deixasse claro o que eu esperava, dizendo, olha, você tem o poder de interferir no setor do outro, eu digo assim, você pegou alguém colocando alguma coisa fora do lugar, você não tem que chamar alguém, você vai lá com respeito e vai colocar e ponto. E a gente conseguiu construir isso ao ponto de que o meu pensamento era, assim um setor vai empurrar o outro, imagina toda a
semana um setor empurrando o outro a ser melhor, essa companhia vai ser melhor. E se ela for uma terra de honra, que eu gosto dessa palavra, ela vai desdobrar para baixo, fazendo o CNPJ ser maior. Mas eu encontrei uma dificuldade no início, e aí fui aprendendo com isso, que era o nível de entendimento. Eu vou usar a palavra maturidade das pessoas. O quanto você percebeu na tua jornada, talvez por algum feedback que você deu e etc., foi mal interpretado, que esse nível de maturidade de quem ouvia ia interferir na velocidade do jogo que você queria imprimir. Você estava acelerado, querendo imprimir um jogo mais rápido, mas aí você se esbarrou. Caramba, acho que o nível de maturidade não tá para entender. Se você percebeu isso, como lida com isso, como dá para rampar a maturidade, caramba, dá para acelerar a maturidade de alguém? Ou a pessoa tem que querer, como é que é? Pergunta profunda. Eu acredito que a maturidade das pessoas a gente não consegue controlar, porque depende do que a pessoa quer, onde ela quer chegar, depende do propósito dela. Agora, quando você olha para o propósito da empresa, aliado aos valores, a gente vai querer essas ações. Então, quais ações dentro dos valores que vão entregar o propósito? E aí você consegue acelerar. Então, dentro da 4C Digital, nós temos um propósito muito forte: promover a saúde financeira de empresas e clientes por meio de tecnologia e inovação. Ou seja, quem não trabalha com tecnologia e quem não busca inovação não pode trabalhar aqui dentro. É simples assim. Então, quais as ações que eu espero que você tenha? Os nossos valores. Trabalhamos com a verdade, incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente, conduzimos as adversidades com resiliência, somos imunes às limitações do ego. Então, se você não incentiva a atitude de estar sempre um passo à frente, o que é isso? É você buscar o estudo o tempo inteiro. Não sei, vou buscar. Aqui não tem efeito Gabriela, e desculpa as Gabrielas, viu, gente? É só uma analogia. A culpa nem é sua. Exatamente. Aqui não tem efeito Gabriela. Ah, sempre foi assim, por que você quer mudar? Não. Aqui a gente busca inovação o tempo inteiro. Então, se é bom, vamos mudar. E aí foi o Guadalupe do que a gente estava falando, que é observar o mercado, orientar, colocar na mesa o que você está trazendo, do que você está observando o mercado, para você decidir o que fazer, para você agir. Tem muita gente que confunde PDCA com ODALUP. Então, PDCA é uma metodologia de melhoria contínua e ODALUP é uma metodologia de inovação contínua, que é para você buscar no mercado e para você não ficar obsoleto para sua empresa quebrar. Então, o que você precisa buscar o tempo inteiro do que você não sabe que você não sabe? Muito bom, muito bom. Já desejou mais sucesso do que alguém? Cara, a ambição é diferente. Olá. Então... Já desejou mais a melhoria? Já olhou para um funcionário, alguém? Empresa eu sei que já. Você falou que dava consultoria, então já viveu essa frustração. Você sabia que você tem um teto. O cara não está enxergando isso aqui. Agora, funcionário, você desejou tanto, você já desejou mais do que a própria pessoa, depois você percebeu, cara, agora eu entendo que tem um limite. Desculpa a expressão, eu não chuto cachorro morto. Entendi. Meu tempo é o meu ativo precioso, então só vem comigo quem quer. Já perdeu alguém por esticar demais o elástico? Ou nesse pensamento não, porque você acredita que não esticou, era regra do jogo clara? Regra do jogo clara. Se não veio é porque não queria vir e tá tudo bem ficar no meio do caminho. Por que você aposta em jovem quando muitos empresários dizem que é melhor ter a experiência pronta? Deus que me livre. Cultura é do meu fala sobre isso. Vai falar sobre isso. Pessoal do Bebo Água. É o seguinte, se você gosta de contratar pessoas viciadas, né, e entrar num ciclo que não é virtuoso, como fala, é ciclo virtuoso, vicioso, ao invés do ciclo virtuoso, tudo bem, eu super te entendo. Agora, eu gosto de construir os meus times com a minha cultura, com o propósito da empresa alinhado, sabendo onde a gente quer chegar. Então, a gente tem um planejamento estratégico bem desenhado, a gente sabe quais são os pontos que a gente precisa entregar, quais são os KRs que a gente precisa entregar para entregar todos os Os do nosso planejamento, e essas pessoas, elas têm uma curadoria com os nossos líderes, que foram líderes que a gente treinou para a gente conseguir chegar aonde a gente quer. As pessoas que te trouxeram até aqui não necessariamente vão te levar para o próximo nível. Conflito de gerações. A gente vive um mercado que nunca teve tantas gerações. Como é que lida? Vamos falar da juventude mais um pouquinho, vou desdobrar. Como é que você, como líder, constrói essa relação com os mais maduros? Eu não trago gente velha, não trago gente de mercado, é tudo novo, eu sou quem... Me fala um pouquinho como é que lida, porque a galera tem dificuldade nisso, né? Então eu já vi aqui no teu time que não tem essa questão de a geração toda não quer nada com a vida. Não. Mentira, porque eu vi aqui a maioria, para não dizer totalidade, é de uma molecada ali até 25 anos, uma molecada de coisa de 40, até 25. até 25 anos.
como é que eles podem lidar, porque o líder que está começando agora, você já tem um mestrado, ele não tem essa vivência, não tem leitura, não tem ferramenta, não tem nada, onde a gente vai falar sobre isso. Então ele caiu lá de paraquedas e tem a Dona Maria com 53, tem o Dantas com 42 e tem a fulano com 19. E aí, como é que ele lida com isso? Quais são os conselhos que você pode dar para esse pessoal? Legal. Eu não vivo esse conflito de gerações hoje, porque a maioria da galera que tá aqui é até 25 anos, mas a geração Z compra propósito. E muitas empresas não têm clareza do seu propósito, para onde você quer chegar, para onde você tá indo e a quem você serve. Se você morresse hoje, quem sentiria a falta de você? E eu tô falando morrer CNPJ. Se a empresa morre hoje, quem é o cliente que vai sentir falta de você? Então, a geração Z, ela entendendo qual é o propósito claro, da onde a empresa quer chegar, sim, você vai ter um futuro brilhante com essa geração, porque eles compram muito propósito. Portanto, que a gente tem funcionário aqui que tá desde 2018 com a gente, né? Começou com 17 anos de idade. E tá aqui até hoje. Então, funcionário de 3, a liderança, por exemplo, tá com a gente há 3, 4 anos, 5. Então, tem liderança mais velha aqui. E aí, com esse conflito, com empresas que passam por esse conflito de ter algumas gerações misturadas, eu acredito que a cultura, quando você tem ritos e rituais muito bem definidos, para que você consiga deixar claro o propósito, a cultura da empresa e aonde você quer chegar, você consegue ter esse alinhamento. Porque tem empresa, por exemplo, um all hands, como você deixa claro o que aconteceu no mês passado, quais foram as suas vitórias, o que deu de errado, como a gente vai melhorar. Ou então, como você tem um ritual de gestão, você tem ritual de gestão entre as áreas ou com alguma área, isso tem que estar muito claro, dizendo o que deu certo, o que não deu certo, o que eu tenho que melhorar. Você tem sala de guerra, aconteceu algum problema, junta todo mundo, junto de todos os stakeholders, para que a gente consiga achar a solução para aquele problema. Eu costumo dizer que a gente não tem problema, a gente só trabalha com solução. A gente coloca ali na mesa quais são as oportunidades que a gente tem de resolver e a gente vai, através de dados, escolher qual vai ser a melhor e entregar e resolver o problema. Muito bom. Framework aí, ó. Prático. Eu acho que ritual de gestão faz muita diferença. Tem uma grande confusão no mercado que é assim, quero falar sobre o líder bom e o ruim, né? Existe uma dicotomia, o cara é muito, agora falando do comportamento, ele é caracterizado por um cara bonzinho, então, poxa, ou o outro tem o estereótipo do cara ruim. Por exemplo, eu sempre fui a vida toda rotulado como cara ruim, porque eu chegava para resolver sempre enérgico, fico feliz, a gente vai aprendendo. Mas talvez no começo, a minha vontade de acertar era tão maior que eu não conseguia polir, unir os interesses. Mas enfim, assim, o pessoal me amava. Eu chegava no estacionamento, meu carro estava arranhado, 3 horas da manhã me ligavam bêbado, falando coisas da minha mãe, desse tipo. Mas por quê? Porque quando eu entrei nessa organização, que eu vi a chance da minha vida, eu aprendi que você tem que ter gente para falar de você na mesa do rei. Eu tenho certeza que eu perdi chance na minha vida, porque em algum momento eu desprezei alguém, consciente ou inconscientemente, e essa pessoa estava em alguma mesa que eu nem sabia que ela estava, e meu nome foi citado, eu tenho certeza. E ela não conseguiu te chancelar. Ela foi contrária a mim, mas eu nem imaginava que aquela pessoa sentaria. Então, fica aí alguém de 42 anos, tem certeza que podia ter rampado mais, observa isso. Mas tem esse estereótipo do cara bom e do cara ruim. O que eu trouxe como metodologia e filosofia é o seguinte, acho que a gente precisa ser justo. E para mim o que é ser justo, cada um tem a sua visão, a sua verdade, é deixar claro quais são as regras do jogo. Acho que você falou até agora. Cara, você precisa saber pelo qual você vai ser promovido, emitido, como eu percebo o teu silêncio, como eu percebo a tua ação, porque eu acho que ninguém pode ter surpresa com você. Todo mundo já discutiu com alguém? Já perdeu a discussão, saiu com raiva, você lembrou um monte de coisa depois que você podia ter falado pra ganhar? Nunca? É possível. Então tem uma asa aí atrás de você. Rapaz, eu fui pra casa, juriado por aquela discussão. Eu tinha argumento, mas você esquece na hora, né? Tô incentivando ninguém a entrar em discussão. Mas discussão é bom. Mas se você disser aí eu gosto de embate, que nunca lembrou de alguém, enfim, e aí dá clareza essa regra do jogo. E eu percebo que a maioria não consegue dar essa clareza. Porque eu acho que antes de você demitir ou promover pela cultura é regra do jogo. E você já precisa, na verdade, contratar por cultura. E aí você falou muito sobre ritual, porque vamos falar na prática. Uma coisa é eu fazer uma reunião, um all-hand é um ritual. O quanto você acredita que é importante o líder olhar para a composição da sua agenda diária? Cara, como é que eu olho para minha agenda com profundidade? Porque no final do dia tudo é agenda. Cara, qual o percentual, né? Tem gente que diz, eu gosto de falar do motor 1 e motor 2. Você não tem a vida que você quer hoje, cara, é a tua vida, o motor da necessidade. Sam Magod fala muito sobre isso. Cara, eu vou fazer com o que eu tenho. Mas se você não tem 10, 20% do teu tempo para construir esse motor 2 da pessoa que você quer se tornar, esquece, meu irmão, você vai ficar rodando ali. Então, como é que você olha a importância, Marcela,
para um líder de olhar para a agenda, que me parece que os caras, e eles estão começando agora, eles vão só reagindo à parada. E aí entrando, saindo, vai nesse loop que você falou. Como é que eu construo minha agenda para uma molecada que está chegando? Assumir minha liderança, para onde eu olho? Percentual para técnica, percentual para mentalidade, mais ou menos reunião 1 a 1, percentual... O incêndio eu não vou nem colocar, porque ele toma... O tempo inteiro. Ele toma a tua agenda. Me fala um pouquinho sobre como é que você lida com a agenda, como é que você poderia orientar a galera que vai liderar time. Eu queria primeiro ter tido a oportunidade de ouvir aulas assim, né, quando eu era mais nova. Que bom. Eu iria pecar Já dentro. quero te convidar para gravar outra aula sozinha. Pessoal, que acha que a Marcela tem que ter uma aula, que tem que falar mais sobre algum tempo, por favor, depois manda mensagem para incentivar ela, porque ela tem conteúdo para isso. Eu queria ter errado menos, e eu acredito que quanto mais... Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Não foi à toa. Então, quanto mais você ouve, mais você tem repertório para conseguir decidir. Porque no final do dia, são decisões que você toma. Harvard diz que a gente toma 35 mil decisões por dia, e 75% delas são enviesadas. Por quê? Porque a gente não toma decisões baseadas no estado de presença. E isso, olhando para a nossa agenda, tem até um podcast, até um recorte que saiu no meu Instagram que viralizou, é quando eu falo de reuniões. Reuniões aqui dentro da 4C Digital, a gente tem regra. Porque é o seguinte, se você não tem tema muito bem definido, se você não tem ali os pontos de fricção que precisam ser decididos, vira e-mail, não vira reunião aqui. E a gente declina mesmo, tá? Então, cultura top-down, né? Então, os nossos líderes, eles levam a nossa cultura, carregam a nossa cultura de cima para baixo. E aí, pensando nisso, eu preciso treiná-los com essa metodologia nossa de e-mail para que eles comecem a entrar e falar assim, não, isso aqui tá cancelado, eu não vou dar meu tempo para isso, porque não tem aqui uma agenda que eu preciso participar. E aí a gente começou a criar essa cultura de você olhar para o seu tempo e identificar que você precisa sim ter a sua agenda livre para pensar. Pelo menos 40% da sua agenda, que você é líder, você precisa ter para pensar, para você criar, para você olhar um processo, criticar o processo, porque senão você vai estar sempre num looping, e aí você está no olho do furacão, e quem está no olho do furacão não consegue crescer, porque está apagando incêndio o tempo inteiro, e aí você não consegue crescer também o nível de maturidade que você tem. E aí pensando nisso, a gente colocou 15 minutos de alinhamento, 30 minutos para discussão de algum projeto, 45 minutos para um ritual de gestão e 1 hora para criação de projeto. E é isso. Mas aí tem gente que me criticou lá, né? Mas a reunião com ela deve ser o máximo. É sim, sabe por quê? Porque eu tenho decisão tomada. Eu não saio de lá, de nenhuma reunião minha, sem os stakeholders envolvidos do que a gente vai entregar, quem vai entregar e quando vai entregar. Porque a gente está falando, gente, no final do dia é de uma metodologia de sprint. Tem que ser entrega rápida, porque senão a gente fica parado ali no looping. Não, porque foi... Aí você fica tentando descobrir, por exemplo, o culpado. Quantas reuniões você entra e fica tentando descobrir o culpado? Desculpa o palavreado, né? Dane-se o culpado. Depois o líder dele vai conseguir achar o culpado. Ali a gente precisa resolver o problema, sabe por quê? Porque está afetando o meu cliente. E o nosso cliente é o cliente que não pode ser afetado, porque a gente recebe para isso. E no final do dia, é meritocracia. Se tu não entrega, tu tá fora do jogo. E é isso. Eu costumo dizer que cliente tem um nome que termina com ente, né? Não é a etimologia da palavra, é claro, mas é o seu ente querido. Mas vale. Precisa cuidar dele. E o seu cliente não pode ser afetado no final do dia. Você precisa entregar aquilo que você combinou com ele no contrato de entregar. E aí tem muita gente que fala, nossa, que cliente chato, que não sei o quê. Não, é um cliente justo. Porque combinado não sai caro. Você falou que iria entregar. E aí a gente tem um valor nosso na 4C Digital que é, somos firmes com os nossos compromissos. Então, uma vez que você disse que iria entregar, entregue. Então, o seu tempo, você precisa ter o seu tempo livre para você pensar, você precisa ter a sua agenda muito bem encaminhada para que você consiga transmitir isso nela, e você precisa fazer liderança, que é gestão de pessoas. Você precisa fazer essa curadoria com as pessoas, e você não consegue fazer isso se você não tiver estudo. Precisa estudar. Muito bom. Não pode ser empírico. Muito bom. Já dá um corte. Quero falar, não tem nada na pauta aqui, tá? Na pauta aqui, zero na pauta. Tô tentando empreender aqui, não vou empreender, senão a gente vai até quantas horas essa aula aí. Vamos lá. Uma temática que eu gosto de falar, que eu observo na prática, é capacidade de lidar com rejeição. Eu falo pros caras, você promove gente, cara, você tá violentando um valor do cara. Ele não tá preparado para lidar com rejeição. E você coloca aquela coisa de colocar cada vez mais as pessoas em situações que elas não escolheram. Elas querem por um aumento, elas querem pela honra que vão ser levantadas, mas elas não colocam na balança o peso da rejeição.
e ouvi uma frase, eu sou bom de gravar frases. Uma vez eu entrei no carro do cara, eu sou péssimo, bom em frase e péssimo em data. Vou falar tudo há mais de 20 anos. Cheguei na cidade lá, sofrendo, sem nada, precisando de recursos, sem trabalho, na miséria mesmo. Entrei no carro de uma pessoa achando que ele ia me arrumar um emprego, ou me dar qualquer valor lá para comprar uma comida, alguma coisa. Ele me ouviu e disse 2 frases que eu gravo. A primeira foi, tem situação que quanto mais você se mexe, mais você se machuca. Se você me perguntar se eu fiquei feliz de ouvir isso, com 20 e poucos anos, não, eu queria um emprego, não queria um, mas isso eu levei para minha vida. E a segunda frase é, antes de você ser aceito, você vai ser rejeitado. Eu não tinha noção dessa frase aí no quanto eu ia viver. Mas eu quero falar sobre algo que ninguém diz, que é, quando você promove alguém, existe um tempo de rejeição. As pessoas vão te rejeitar por aquilo que você está tentando se tornar ou pela posição que você assume na organização. Já pegou isso? Como orientaria? Marcela Conselheira entrou agora e alguém bateu na sua sala para 1 a 1 e vai dizer o seguinte, olha, não estou sabendo lidar com a rejeição. Eu estava com os caras, hoje me chamaram de puxa-saco. Como é que você constrói, ou se constrói antes, Marcela? Eu acho Vendo aquele levante, é do seu jeito. Vamos lá. legal, pergunta muito boa. Cultura? Tem jeito. Então, todo mundo aqui já passa por essa curadoria de somos imunes às limitações do ego. Quando a gente faz qualquer processo de promoção, a gente criou o Promove dentro da 4C Digital. Legal, fala sobre isso aí. O Promove, ele é uma inspiração do trainee. A gente ainda não tem tamanho para ter trainee, muito menos dinheiro para ter trainee. E aí o que a gente fez? Cara, vamos criar o Promove, em que a pessoa passa por todos os... Aí a gente tem o Master e o Smart. O Master, ele fica 3 meses rodando a empresa em todos os setores. No final, ele dá um pitch pra gente, de cada setor que ele passa, para que a gente consiga medir a maturidade do que ele sentiu, qual foram os problemas que ele achou. E o Smart, ele passa 2 horas de cada dia em cada setor fazendo pitch também. E aí, para que serve isso? Para que ele consiga ter uma visão 360 da empresa, de como funciona essa engrenagem, para ele saber também qual vai ser o principal desafio dele, que é a gestão de pessoas, gerir pessoas. E aí, quando a gente fala de rejeição, a gente não sofre aqui hoje isso, porque a gente já tem um processo muito bem definido de cargos e salários. Então, a pessoa, ela entra pelo Recuperaí, depois do Recuperaí, aí ela passa por iniciante, intermediário, experiente, especialista. A partir de especialista, ela já está pronta para vir para cargo administrativo. E dentro do cargo administrativo, pode ser um cargo de gestão também. Então, a gente tem esse processo de formação dentro de casa. A gente já tem um propósito muito claro, porta para fora, e um propósito muito claro, porta para dentro, que é promover o profissional aqui dentro de todos que trabalham com a gente. Então, a gente precisa desenvolver esses profissionais. E as pessoas, quando entram, já sabem desse nosso propósito, porta para dentro. Sabendo disso, quando a gente promove para líder, ele já passou por todas as áreas da empresa e ele está apto para uma liderança. Quando ele chega à liderança, ele tem uma curadoria de quem colocou ele nesse local. Então, fui eu que coloquei para ser meu braço direito, né, para estar ali nas trincheiras comigo, ele nunca vai ficar sozinho. Ele sempre vai ter o meu respaldo para tomar decisão, ou para dar feedback, ou para fazer um one-on-one, ou para desenvolver um PDI. Porque ele vai aprendendo. Por exemplo, quando eu estive lá atrás, meu maior medo era demitir. Falei, cara, é muito ruim demitir. E até hoje, né? Hoje, vai ressignificar. Acho que não mais para mim, por conta do processo de cadência que a gente criou. Então, a gente dá feedback, a gente dá advertência, a gente faz o PDI e a gente faz o PRI. O que mudou foi o significado. Você não demite ninguém. A pessoa se demite, exatamente. Aí com o PRI, que é Plano de Recuperação Individual, nessa conversa difícil, que as pessoas têm medo de conversa difícil, eu acho que é aí que é o problema, a gente já deixa claro ali que a partir do PRI, se não der certo, ele vai ser desligado. Então não é surpresa, ninguém é demitido na 4C Digital por surpresa. Então, falando de gestão, eu acredito que quando você coloca alguém neste cargo de gestão, você precisa fazer essa curadoria e ela precisa também se autodesenvolver. Então, a gente tem um projeto aqui de autodesenvolvimento em que a gente paga. Então, qualquer curso que a pessoa quiser e livros que a pessoa quiser, a 4C Digital paga. E não é só para os líderes, não. Para todo mundo da empresa. Os líderes podem procurar a Lidere Unis, por favor, pode fazer uma parceria com a 4C. Também acho. Vamos lá. E aí a gente desenvolve esses líderes e fazendo com que eles tenham esses cursos também, faz gestão de pessoas, faz sobre gestão de tempo, que é importante. Construção da agenda, né? Exatamente. Saber onde vai ser mais produtivo. Então as pessoas precisam ser preparadas. Eu vou dificultar mais, porque você tem uma história, então a gente pode dificultar. A resposta foi brilhante, já é aula, mas gosto de dificultar, era programado. Vamos lá, não tem cenário ideal. Chegou na empresa e o
cara não tem tempo, não dá pra zerar, não dá pra descer o avião. Quero um conselho, talvez eu possa pensar aqui também, pra dar pra esse cidadão, essa cidadã que tá desesperada lá, que tá dizendo o seguinte, tudo bem, mas não foi feito assim e eu não tô sabendo lidar com a rejeição. Tô querendo levantar a mão e chutar a bola. Como é que eu lido com essa galera que ontem estava comigo? Porque a maioria das empresas, lembra que eu falo de mera gerência, é diferente de você que é sócia de uma organização quando isso vem de cima, quando você desenvolve, mas a maioria, por isso tem o G4, tem outras instituições, a maioria não entendeu, a gente sabe que cultura se não vier de cima para baixo não resolve, irmão, é só discurso. Beleza, Miguel tá lá na ponta, coitado, assumiu agora um squadzinho de 5 pessoas, tá sendo rejeitado e não pode mudar como a organização pensa. Me dá um conselho para esse Miguel. Miguel, joga junto. Vai para cima, vai pro campo de batalha. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, toda vez que eu precisei conquistar o meu time, eu fui pro campo de batalha com eles e eu era quem botava a cara na frente. Eu estava nas trincheiras com eles. Então, quem está nas trincheiras com você importa mais que a própria guerra. Muito bom. Então, assim, eu vou dar um conselho que eu gosto de você complementar aí na mesma via. Então, eu vou dar um passo antes. Faz o que ela falou. Antes eu só faria uma coisa, talvez já pegando seu plano, tá? Tô copiando seu plano. Antes de eu jogar junto, porque tem todo o tempo do seu comportamento, eu reuniria as pessoas ou a pessoa num a um e apontaria, como é que eu vou explicar isso? Eu apontaria, eu colocaria o foco dela naquilo que eu quero que ela enxergue nas minhas ações futuras. É o PDI, né? Então uma conversa aí é o seguinte, olha, eu sempre tive isso, tá, Marcelo? Eu entrava na sala, chamava a pessoa e dizia o seguinte, olha, vamos lá, o que você falar aqui eu vou respeitar. Porque eu te dando o direito de você falar pra mim e você não falando, aí você não vai perder seu emprego. Você vai perder o meu respeito. Porque aqui dentro você pode falar, com respeito no lugar sério, formação, você pode falar. Eu já ouvi que eu era mau caráter, mas a forma que falou, no lugar que eu permiti, tá tudo certo. Eu entendi que a pessoa queria se abrir e zerar. Ela via minha maturidade para ouvir e alguém que não ia despejar contra ela ou perseguir ela na organização. Que acho que é a grande construção, e a gente pode falar sobre isso, construção de zona segura, confiança. Porque a gente fala assim, ó, se abre com o líder, mas a gente sabe que tem muito líder imaturo, que aquilo vai virar uma arma contra o cara dentro da organização. Então o cara vai, ele vai falar, enfim. A gente falou muito disso, né, sobre o processo de cadência. Então isso já tá dentro. Isso para mim é inegociável. Você tem que fazer o one-on-one, mas dentro do nosso one-on-one aqui a gente já tem o PDI. E aí o PDI foi conforme eu falei, né? Você vai olhar as competências, entender como a pessoa se vê e como você vê. Porque essa visão pode não dar match. E se não der match, aí você tem que olhar para o PDI e trazer o desdobramento de como você quer que ela evolua, como ela vai evoluir para dar match com você dentro de alguma competência técnica que ela tem que ter. E aí a gente está falando de hard skills ou soft skills. Muito bom. Então faz isso e antes zero o jogo. Chama a pessoa, zero, fala como vai ser daqui para frente. Eu acho que é isso. Eu sempre ganhei respeito jogando junto. Sempre. Não, isso aí é... Porque senão o cara ali acha que assim, agora virou rei, né? Agora você só manda. E aí a gente vem daquele pensamento de criou empresa, virou empresário. Aí virou gestor, não faz nada? Só olha indicador? Acho que é a construção de autoridade. Até onde você acredita que a posição atribui autoridade para a pessoa? Marcos, até hoje eu vou pro campo de batalha. Vai pro campo. Eu vou. Então a posição não... A galera tá ali, né? Essas 80 pessoas de manhã, 80 pessoas... tá a ligação. Eu sento, eu ligo, eu falo, eu mostro. Por quê? Porque é importante, gente. Isso parece clichê, mas é muita verdade. A palavra convence, o exemplo arrasta, meu amigo. Vai lá, dá o exemplo, mostra que você sabe fazer, o que você faz, o que você fala. Contra fatos não é argumento. A pessoa, se ela não te respeitar, ela vai te engolir. Como é que a gente sabe? Pressão é uma coisa bacana de se falar. Líder com a sua posição vai sofrer pressão. Como é que você, talvez nesse processo da cultura de vocês para a formatação de novos líderes, como é que você imputa pressão no dia a dia, mas no nível certo, na mão certa, para ele poder crescer? Tem mão certa, não tem? Fala sobre pressão no teu jeito, quanto isso é importante. Olha os sorrisos ali, ó. Bota ela na frente. Gente, é cultura. Aqui a gente faz o que tem que ser feito. Então a pressão é desde o dia 1 que você pisa aqui. Por quê? Porque no final do dia existe o cliente e existe o compromisso que a gente assumiu com o cliente de entregar. E a gente vai até o fim para entregar. Então a pressão é desde o dia 1. Então vamos lá. Tem que saber lidar com pressão para que você não caia num burnout. Então isso tudo, aí a gente vai falar de NR1, né? Então a NR1 é você cuidar da sua saúde mental. Então a gente tem aqui uma equipe que olha para a saúde mental, a gente tem uma parceria com a Estácio, em que a galera vai fazer terapia lá. Então é importante você colocar, né? Politicamente correto, fala pra eles lá. Compra os padrões, que é tranquilo. Não somos de nenhum carrasco aqui, estamos com chicote. Aqui não tem ninguém com chicote. Não. Mas a gente é pressão. Pra explicar as coisas, você confunde. Exatamente. Eu entendi, meu amigo. Porque senão no final você vai falar, caraca, ela é uma monstro. Tá tudo certo. Não, ela não sou.
Aqui Combinado não sai caro, né? Exatamente. Aquilo que foi alinhado tem que ser entregue, beleza? Confia mais em dados ou intuição? Dados, né? Óbvio. Caramba, não tem nada de intuição. Cara, eu sou meio cética, né? Então é que você já abre falando, eu sou de dados. Eu sou meio cética. Até, às vezes, fizeram essa pergunta pra gente. E ele, um pouco de dado, um pouco de intuição. No início foi um pouco de intuição, no início da empresa. Hoje em dia, baseado em dados total, para que a gente consiga cumprir com o nosso planejamento estratégico. Quando todo mundo te observa, como é que você decide? Tem algum processo, um framework para tomar decisão? Tá fazendo, tem um método para tomar decisão, como é que a Marcela costuma, e como é que você passa para os líderes, né? Olha, na hora que você tiver que tomar uma decisão, avalia os dados, avalia isso, tem um tempo necessário, consulta alguém, quando você está confortável, quando você perceber esse conforto, beleza, você está seguro, aí toma a decisão, dando seu julgamento. Aqui decisão é só tomada através de dados, então se a pessoa vem, Marcela, tivemos muitos casos, muito para mim é consoante com vogal, eu não consigo construir matemática com ele, então ele já sabe aqui que eu só tomo decisões baseadas em dados, métrica, estatística, e tomar decisão baseada em estado de presença, né? O que é isso? Não tomar com raiva, anseio, se você está no olho do furacão, por exemplo, quando eu estou muito ansiosa, que às vezes acontece, não tem jeito, eu falo, amanhã eu tomo essa decisão, não vai mudar nada hoje. Então, às vezes está no calor da emoção ali, de alguma situação que aconteceu, eu não respondo. Isso, a maturidade vai te trazendo para que você consiga tomar decisão baseada no estado de presença. Então, através de dados, a gente toma decisão. O que as empresas no Brasil ainda não, no seu ver, não entenderam sobre desenvolver pessoas? Vocês acham que eles dão o valor que o time merece? Eu acho que no Brasil, as empresas e os empresários ainda não entenderam o poder da cultura, de você identificar que não é só aquilo que está na parede, não é aquilo que está na parede, né? É o que realmente você vive. Então você precisa viver a cultura e pensar que cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém vendo. Isso é cultura. Que tipo de projeto hoje mais move, mais... Tem alguma coisa que você olha ali, você, cara, te acelera mais o coração, faz você não dormir? O que move mais? O que te apaixona mais? Que tipo de projeto? Vambora. Eu sou apaixonada por desafio. Opa! Então, toda vez que eu me pego num desafio, eu vou até o fim para entregar ele. Então, e principalmente quando as pessoas falam que eu não vou entregar. Eu sou crossfiteira, então eu entrei pro crossfit tem 6 meses, eu não gostava, sempre fiz academia. E o crossfit, por exemplo, ele me desafia a eu buscar mais do meu corpo, a eu ter consciência corporal para que eu consiga fazer os movimentos de forma correta e não me lesionar. Então, isso também funciona na minha empresa. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, eu acredito que o que move realmente é desafio. O que move, não que move? Qual o sonho ainda que a Marcela tem? Deve ter vários, né? Mas qual é um sonho assim que, cara, é um norte para você? Um cenário ideal. Se tudo pudesse ser um cenário ideal, pessoal, seria? Ser conselheira, eu vou conseguir. Eu quero muito investir em startup de tecnologia para que eu consiga contribuir para as tecnologias emergentes do nosso país. E para que porque a gente é muito forte em tecnologia, o Brasil é muito forte, e a gente tem muito jovem inteligente, então eu quero fazer parte dessas tecnologias emergentes. O que é que você mais se orgulha aqui dentro da 4C? Tem muita coisa, né? Mas tem alguma coisa assim que você, cara, isso aqui, uma coisa, tem que escolher, toma decisão. Do nosso time. Todos os dias eu me orgulho deles, porque eles fazem o que tem que ser feito, e realmente esse valor nosso, todos são inegociáveis, mas ele é muito vivido. Eu percebo, eu não preciso estar aqui. Eles fazem porque eles sabem que somos firmes com os nossos compromissos. O que mais toma a sua agenda hoje como líder? O que mais preenche a agenda de liderança da Marcela hoje? Desenvolvimento dos meus liderados. Por eu dar muito exemplo. Então eu tô sempre jogando junto. Eu vou lá, como você faria aqui? Vamos lá. Vamos desenvolver o raciocínio aqui. Vamos desenvolver o raciocínio crítico aqui. Esse olhar que você tá trazendo, legal, mas vamos pensar aqui. Então esse desenvolvimento hoje toma muito minha ajuda. O que é que você mais olha de perto? É isso? É o time? Você olha de perto? De perto, meu time. Inegociável para mim. Portanto, que tem decisões que eu acabo amarrando um pouco pra gente tomar junto, pra ter esse olhar junto, pra ele não errar. O que você acha que, estamos avançando pro final aí, tá acabando, o que você acha, rápido, né? O que você acha que esses líderes, então ali, novos líderes, precisavam ouvir que talvez a gente não falou, não aprofundou, que é uma coisa que está dentro de você, que é do seu roteiro, que é da sua fala, que talvez eu, com a minha limitação, não vi. Imagina, você abordou tudo. Perguntar, ou talvez seja importante reafirmar para essa galera. Tem uma frase que eu gosto demais, que é o seguinte:
O Renato Cariani, ele é um fisiculturista, né? E ele traz que quem entra numa competição dizendo que o importante é competir, já perdeu. Então, o importante é ganhar. E se você não ganhou, você volta e entende aonde você não treinou. Então, os melhores atletas são aqueles que treinam e são obstinados. Não deixe de treinar, não deixe de estudar, porque com certeza você vai conseguir ser um bom líder e desenvolver soft skills e hard skills. Muito bom. Todos que estão ao alcance de sua voz e de suas mãos estão sob sua responsabilidade, é um princípio que eu carrego e às vezes a gente sofre por isso, porque quer interferir demais, quer meter a mão demais, mas eu carrego isso comigo. Então seja na sua vida, na sua família, no seu negócio, na sua carreira, lidere seu destino. Tive hoje o prazer de receber Marcela Bello e vamos aí fazer a enquete para ver se a gente não grava uma aula solo dela, que tem muita coisa. E você que tem uma empresa aí, qual o perfil da empresa, ela já quer começar a fazer esse trainee. Vocês acham que ela está pronta para dar conselho? Eu acho que ela está pronta para dar conselho, tá? Então, quem sabe, quero te agradecer aí Obrigada. por receber mais uma vez, por a sua gentileza, parabéns pela sua história, tenho certeza que é só o começo, e quero me esforçar, em nome da Lidere News, para, de alguma maneira, estar perto de tudo que você vai construir, que eu tenho certeza, você e seu sócio vão construir coisas grandes, dá para ver que tem solidez. Uma outra frase que eu recebi, e eu guardo para minha vida, foi de Dantas, mais importante na pressa de vencer, qualquer que seja a medida da vitória, né? Para alguns vencer talvez é ter um teto, como eu precisei um dia, ter um emprego, ter o que comer, ter a minha família perto, meus filhos que estavam longe, e aquilo já foi uma vitória, mas ela disse, mais importante que vencer imediatamente é vencer definitivamente, porque o que quebra uma liderança, quebra uma vida, uma família, um negócio, é essa gangorra, essa oscilação. Então não importa o tempo que você vai demorar para construir, só tenha a convicção que quando colocar um tijolo, ele não vai ser mais removido. E é isso, gratidão. Gratidão. Obrigada por vocês também. Se quiserem me seguir no Instagram. Ah, claro. Não, e o podcast? Eu não consegui assistir todos ainda, mas estou assistindo devagarzinho. Se quiserem me seguir, eu, Marcela Bello, Bello com 2 L's, Marcela com L só. E ela responde mesmo, tá? A Bruna também responde? Não. Só quem responde na DM sou eu. Ela respondeu e era tarde. Eu ainda falei assim, vou falar com... Era meia-noite. Não, comigo tem essa não, fazer o que tem que ser feito. E rapaz, fazer o que tem que ser feito, fiquei até vergonha. Falei, vou gravar áudio então, vou dobrar a pós, vou gravar áudio pra essa mulher, cara. E o podcast é Belo Papo. Belo com 2 L's, Papo. Você encontra a gente tanto no Spotify quanto no YouTube. Beijo no coração, te vejo em breve. Obrigada. Um abraço.